Um homem apaixonado por animais e pela natureza, trabalhava em uma reserva e fazia apresentações com tigres adultos. Ele fazia pequenos truques e focava em mostrar a obediência dos grandes predadores a ele. Um dia, porém, tudo muda e ele percebe que as feras não eram tão obedientes quanto pensava. Ryan Easley era conservacionista e defensor apaixonado da vida selvagem, com grande amor pelos animais, especialmente pelos grandes felinos. Era casado e tinha uma filha, a quem sempre levava consigo para ver seu trabalho e aprender sobre a importância do respeito à natureza. A reserva de Tigres Growler Pines, em Hugo, Oklahoma, era o local onde animais de circo, aposentados e resgatados de condições precárias, podiam viver com mais dignidade. Era também onde Ryan trabalhava. Ele era um dos principais funcionários do local, responsável por cuidar dos grandes felinos, supervisionar sua alimentação, monitorar sua saúde e interagir com eles durante apresentações educativas. Easley realizava demonstrações nas quais entrava em uma jaula com tigres e os conduzia em pequenos truques, explicando ao público características da espécie e a necessidade de preservação. Ele não utilizava medidas rigorosas de segurança durante essas interações diretas. Tinha tanta confiança nos animais que até então nenhum incidente havia acontecido. Ryan acreditava que o vínculo construído com os tigres ao longo dos anos era baseado em respeito, rotina e treinamento consistente. Para ele, cada apresentação era também uma oportunidade de inspirar visitantes a valorizarem a conservação da vida selvagem e apoiarem iniciativas de proteção ambiental. Ryan também cuidava dos filhotes dos grandes felinos quando eles eram adquiridos e os treinava pessoalmente. O conservacionista acreditava que construía um elo tão forte com os animais que muitas vezes desconsiderava os riscos ou simplesmente esquecia que estava lidando com um tigre adulto capaz de matá-lo com um único golpe. Incrivelmente, parecia que os animais realmente o viam como um membro importante de seu bando, e Ryan conseguia fazer apresentações e encantar o público sem problemas. Sua filha, na plateia, o aplaudia mais do que as outras crianças, orgulhosa do pai e do trabalho que ele realizava. Em 20 de setembro de 2025, na parte da tarde, já era quase a hora de mais uma apresentação com grandes felinos conduzida por Ryan. Enquanto as pessoas chegavam e se sentavam, ele se preparava nos bastidores, revisando mentalmente cada etapa do espetáculo. Funcionários colocavam os tigres na jaula de apresentação, seguindo os procedimentos habituais. Sua filha já estava acomodada, esperando o show, como sempre fazia, com os olhos atentos e cheios de admiração. Sua esposa também estava por perto, observando a movimentação e conversando com alguns visitantes. O clima parecia tranquilo e nada indicava que aquele seria um dia diferente dos outros na rotina da reserva. A apresentação começou bem. Depois da primeira parte, houve uma pausa. Assim que as pessoas se acomodaram novamente, teria início a última parte, na qual haveria apenas um animal. Um grande tigre foi então colocado na jaula com Ryan, e ele iniciou alguns truques. De repente, o tigre se mostrou agressivo demais. Ryan usou todas as suas habilidades para acalmar a criatura, tentando não causar pânico nos demais. Porém, não foi o bastante para uma criatura tão imprevisível quanto aquela. O tigre avançou e, inesperadamente, começou a tentar mordê-lo. Ryan tentou escapar, mas antes que conseguisse sair, o animal pulou em cima dele e abocanhou seu pescoço, começando a balançar a cabeça de um lado para o outro. A plateia, horrorizada, gritava desesperada e corria para longe. Sua filha gritou, assustada, antes de sua mãe pegá-la e tirá-la dali o mais rápido que podia. Os outros funcionários tentaram afastar o animal de Ryan, mas não conseguiam. Eles sabiam que talvez já não houvesse mais chance para o colega. A polícia foi chamada imediatamente e chegou em tempo recorde. Eles usaram armas tranquilizantes para sedar o animal e finalmente conseguir retirar o corpo. Não havia mais jeito de salvar Ryan. Seu corpo foi levado para cumprir todas as questões burocráticas e sua esposa foi contatada para prestar esclarecimentos às autoridades. O silêncio que se instalou após o ataque foi devastador. Pessoas choravam, algumas em estado de choque,
enquanto outras tentavam entender como algo tão rápido e violento havia acontecido. Funcionários fecharam a área e orientaram o público a deixar o local com calma. A tragédia marcou profundamente todos os presentes e mudaria para sempre a história da reserva. A Growler Pines se pronunciou dizendo que a tragédia era um lembrete doloroso da imprevisibilidade do mundo natural e que Ryan entendia esses riscos não por imprudência, mas sim por amor. A reserva, uma instalação privada onde visitantes podem agendar passeios para observar tigres e assistir a demonstrações de como os animais são treinados e cuidados, lamentou profundamente o ocorrido e permaneceu alguns dias fechada ao público em respeito ao luto. Organizações de direitos dos animais também se pronunciaram, afirmando que tudo o que aconteceu era apenas uma questão de tempo, considerando os perigos envolvidos em apresentações tão próximas de predadores selvagens. O caso reacendeu debates sobre segurança, ética e os limites da interação humana com animais de grande porte. Sua esposa e filha não podiam acreditar no que havia acontecido. Tudo parecia ter sido um pesadelo do qual não conseguiam acordar. Infelizmente, elas nunca mais terão Ryan com elas. Ele era um homem que amava a vida selvagem, e poucas coisas o deixavam tão feliz quanto lidar com um grande felino. Amigos e colegas o descreveram como dedicado, corajoso e completamente apaixonado pelo que fazia. O único pensamento de consolo de sua esposa foi que ele morreu, fazendo o que mais gostava, embora essa ideia não fosse suficiente para aliviar a dor imensa da perda. A ausência de Ryan passou a ser sentida diariamente, tanto em casa quanto na reserva, onde sua presença era constante e marcante.